Doutora, eu trouxe o meu filho aqui porque eu acho que esse menino não está escutando direito. Será que ele tem uma perda da audição? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Quando a criancinha nasce, ela faz o teste da orelhinha, para a gente poder triar ali se essa criança tem uma perda auditiva ou não. Mas ao longo da infância, ela pode sim desenvolver alguma perda da audição. Ou então, ela pode não ter uma perda da audição, mas ela tem uma dificuldade de concentração, de atenção. E como que a gente vai pensar então se essa criança tem ou não uma dificuldade para ouvir? Geralmente é a família que vai observar em casa. Então, eles falam: olha, ele assiste uma televisão, assiste muito alto, eu chamo e ele não responde. Ou eu chamo e ele não localiza qual lado eu estou chamando. Então a família tem um papel muito importante de observar isso em casa. Outra forma é com a escola. Então geralmente a professora faz uma cartinha, a diretora chama na escola e fala: olha, ela tem uma dificuldade de concentração, ou parece que ela não responde quando chama. Será que tem alguma coisa acontecendo? A gente vai precisar examinar essa criança com certeza. Pode ser que tenha ali uma rolha no ouvido, uma cera no ouvido. Às vezes, numa consulta assim, a gente encontra até algum objeto no ouvido, uma pérolazinha, um corpo estranho. Já aconteceu isso muito no consultório. Mas, na grande maioria das vezes, essa criança ela não tem uma obstrução e a gente vai precisar investigar se ela tem uma perda auditiva ou não. Qual a causa aí muito comum de dar dificuldade para a criança ouvir? É a otite silenciosa ou otite serosa, né? A criança ela pode formar um catarro dentro do ouvido, não é aqui fora, não é olhando aqui com a luzinha que a gente consegue avaliar se tem essa secreção ou não. Às vezes a gente até consegue ver por trás ali da membrana timpânica se tem algum catarro ou não. Mas a gente vai precisar fazer um exame de audiometria, que é um exame da audição, e às vezes medir a pressão ali do tímpano para a gente ver se tem um catarro preso dentro do ouvido. Isso acontece muito porque a criança vive com o nariz encatarrado, aquela mangueirinha que vai para o ouvido, ela vive entupida e começa a formar um catarro no ouvido. E a criança, ela pode escutar, mas ela escuta meio abafado, o som fica difícil. E às vezes isso pode comprometer sim o desenvolvimento dela na infância. Então, se você suspeita que a sua filha, o seu filho, tem uma dificuldade para ouvir, que ela não responde quando a gente chama, a gente vai precisar investigar essa criança. E com a equipe de fonoaudiologia, a gente vai fazer exames, vai investigar para poder ver se tem alguma alteração auditiva ou não. E às vezes não tem, mas a gente consegue avaliar essa parte de concentração, né, para o aprendizado, para essa criança se desenvolver melhor.